Olá amigos, bem-vindos ao primeira live do canal Daniel Simões de 2018. Vou aguardar um pouquinho, para ver se chega povo. Este tema de hoje será despertar desobediência civil e autodefesa. É um tema meio complexo e que eu tenho andado a ser um pouco, digamos, mentalmente incentivado a pensar sobre este assunto, né? Espero que estejam todos me ouvindo bem. Quem está me ouvindo, quem está no chat, está me ouvindo bem? Tudo ok? Eu vou abrir aqui o chat para podermos trocar ideias, para poderem dar parecer sobre este assunto, para poder fazer perguntas e eu poder responder da melhor forma possível. E este assunto tem andado assim de volta dos meus estudos, né? O despertar, como é que nós devemos, o que é que nós vamos fazer com esse despertar, né? Porque existe todo esse movimento de despertar espiritual e despertar social e, e o que é que nós fazemos com isso, não é? Fica tudo voltado para autocrescimento e o que é que nós vamos fazer com isso a nível coletivo, né? E eu tenho, nos meus estudos, eu tenho encontrado a resposta, que o caminho para nós podermos transformar este mundo em algo mais positivo, além de nos focarmos na parte espiritual de meditação e vibração positiva, é a desobediência civil. Desobediência civil pacífica. E é preciso nós entendermos o que é isso, né? Eu confesso que eu tenho estado um pouco hesitante assim, em fazer uma live que eu já há algum tempo que eu não faço, né? E para mais com este assunto, normalmente eu elaboro assim as coisas mais de uma forma mais organizada, né? Boa noite, Katiom. Tudo bom? E este tema aqui é um tema que eu acho assim bem pertinente, sabe? Porque como é que nós vamos fazer alguma coisa positiva, contribuir de alguma forma positiva para este planeta, né? E eu comecei assim a escrever um roteiro para este tema, para fazer um vídeo, né? E, e é uma coisa assim complexa, né? Este assunto. Este é um tema assim muito controverso, tem vindo a ser confrontado nas mais diversas frentes, inclusive em mim mesmo, né? Como conciliar de forma harmoniosa, de forma equilibrada, o despertar espiritual, a desobediência civil pacífica e o direito à autodefesa. Eu já abordei estes assuntos noutro vídeo, né? E expliquei, né? O que é desobediência civil pacífica com direito à autodefesa, né? Isso na minha visão. Porque se nós estamos despertando espiritualmente, então nós não vamos estar a obedecer a tudo, né? Aí nós passamos a ter consciência sobre a quem é que nós vamos obedecer, né? E ao que nós vamos obedecer. Porque o despertar espiritual implica que nós estamos a despertar a nossa consciência. E a nossa consciência não nos permite que a gente faça tudo e siga tudo. Certo? Vamos obedecer a quem? Né? Quando os ensinos
quando os ensinos maiores das antigas escolas de mistérios orientais começaram a chegar ao Ocidente, isto com mais força a partir do século XIX, as elites dominantes, ao mesmo tempo que elas próprias ficaram fascinadas com tais temas, elas começaram-se a perceber que esses conhecimentos que vinham das antigas escolas de mistérios do Oriente, se esse tipo de conhecimento não fosse controlado, eles teriam uma fonte de despertar espiritual e social das massas populacionais. Compreender assim melhor como é que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos este advento, a chegada dos ensinos maiores, das antigas escolas de mistérios, eu sugiro que estudem a origem do espiritismo e a origem da cultura hippie nos Estados Unidos. Estamos a falar em épocas diferentes, né? A origem do espiritismo, ela remonta ao século XIX. E a origem da cultura hippie, sem grandes complexidades, podemos dizer que ela remonta aos anos 50, anos 60, né? Tem um filme que retrata muito bem a época em que os conhecimentos das escolas de mistério estavam chegando à Europa, que é no século XIX, né, que é O Ilusionista. Procurem ver esse filme, O Ilusionista. Ele mostra como é que os fenómenos místicos que deram origem ao espiritismo naquele tempo eram apresentados em cima de palcos com grandes plateias. E como é que tais fenómenos, que eram proporcionados por canalizadores, verdadeiros médiuns, faziam parte do cronograma de festas e eventos assim das mais altas esferas sociais. Boa noite, Tiago. Mas como eu disse, né, as elites dominantes, ao mesmo tempo que elas próprias se fascinaram com tais temas, elas aperceberam-se que tais conhecimentos, se não fossem controlados, seriam a fonte de despertar espiritual e social das massas populacionais. Aí corria o risco do povo não mais conseguir ser controlado pelas forças de dominação e de opressão social. Nos anos 60, durante a Revolução das Flores, os hippies começaram assim cada vez mais a ficar ligados nas culturas e nos ensinos orientais indianos, hindus, budistas, etc. E os hippies começaram a descobrir os benefícios, por exemplo, de uma alimentação cuidada, do vegetarianismo, do exercício físico em harmonia com o espírito, através do yoga. Começaram a descobrir os benefícios da meditação. E o The American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, começou a ficar em risco, né? Porque as pessoas começaram a perceber da artificialidade do sistema americano. Ora, o estilo de vida americano traduzia-se naquele tempo como resultado de intensas programações de engenharia social. Ou seja, o estilo de vida americano que acontecia nos anos 50, nos anos 60, né? Ainda hoje, claro, mas estamos focando aquela época, aquelas décadas de 50 e 60. Eles eram resultado de intensas programações de engenharia social que incutiam nos cidadãos definições assim bem precisas sobre como viver baseado no consumo de produtos e serviços corporativistas. Definia assim exatamente o que é uma família, como é que se deve viver uma vida, o que é ser um cidadão de bem. E isso ainda hoje acontece, né? Claro, sempre aconteceu e cada vez de forma mais intensa, né? Mas naquele tempo existia assim um modelo assim para essas coisas assim, né? O The American Way of Life, o estilo de vida americano. E isto aqui, tudo isso, essas programações, essa engenharia social, tinham um grande foco
na construção de um paradigma político dual, onde haveria sempre um lado e o outro. Né? E naquele tempo, tinham a Rússia e o comunismo como sendo os grandes inimigos da América. E a América precisava se defender e defender-se fazendo guerras mesmo em outros continentes. A gente não perdesse um pouco o fio à meada, né? O tema do que estamos aqui falando é despertar espiritual e despertar social, desobediência civil pacífica e o direito à autodefesa. Então estamos procurando entender como é que começa um certo despertar espiritual no Ocidente. Então estamos vendo como é que chegou o espiritismo na Europa no século XIX e estamos vendo como é que chega a influência, né? O espiritismo, ou seja, como é que chega a influência das escolas de mistérios orientais, chegam à Europa e se transformam no espiritismo, e como é que esses mesmos ensinos das escolas de mistérios chegam aos Estados Unidos, que também recebeu o espiritismo, mas chegou também na década de 50 e 60 do século XX, e que criou todo o movimento hippie. E esse movimento hippie colocou em causa o estilo de vida americano, chamado The American Way of Life. E isso estava colocando em causa toda uma programação mental da construção de uma sociedade naquele tempo. Que, tal e qual como hoje, tinha um inimigo, né? Que era a Rússia, era o comunismo. Ser comunista era... Né? E hoje esse modus operandi continua. Né? Hoje é os terroristas, os árabes, né? Também a Rússia continua, né? Por exemplo, nas eleições do Trump, nós vimos como é que essa engenharia social de dualidade, de ter sempre um inimigo do qual se defender, nós vemos que nas eleições de Trump também houve isso, né? A Rússia estava sendo o inimigo. Tanto que essa história do fake news, né? Das notícias falsas, começaram porque começaram a acusar a Rússia de estar influenciando as eleições americanas. E hoje está existindo toda uma política contra o fake news, que está erguendo a censura, né? Procurando acabar com a liberdade de expressão. Ainda agora, eu publiquei no Facebook que eu estou bloqueado de comentar nos posts de outras pessoas, de comentar com links. Ou seja, eu não posso colocar links nos posts das outras pessoas. E eu não abuso sobre isso. Se fosse uma questão de eu estar colocando muitos links, raramente eu faço isso, né? Só que estou bloqueado. Eles não me estão deixando passar a informação. E estão considerando a minha informação como spam. Porque estão vendo que o tipo de informação que eu estou passando está sendo um perigo, né? De alguma forma. Se eu sou um perigo, né? Para o estilo de vida que a globalização está criando, né? E naquele tempo, nos anos 50 e 60, os ensinos das escolas de mistérios do Oriente, que estavam chegando aos Estados Unidos, nos anos 50, 60, 70, eram vistos também como um perigo à instituição do American Way of Life. Né? Naquele tempo, mais do que hoje, o sentimento nacionalista americano era muito forte. E muitos jovens voluntariaram-se, assim, com uma determinação bem forte para ir combater nas guerras. Em guerras que eles nem entendiam porque estavam a acontecer. Era o comunismo, diziam. Né? Era essa a propaganda que eles faziam, era o comunismo. E esses jovens foram vítimas de intensas campanhas publicitárias, de intensos programas de engenharia social, de manipulação e controle mental, para levar eles para a guerra. Né? E usaram muito, criaram até um personagem, que era o Tio Sam, né? Que era um personagem que representava os Estados Unidos, para os chamar para a guerra. Eles colocavam cartaz e por baixo do cartaz dizia desse personagem, que o Tio Sam dizia I want you, né? Quer dizer, eu quero-te. E quero-te para quê? Né? Para que é que os Estados Unidos queriam? Queriam eles como carne para canhão. Né?
E tudo isso estava fazendo frente a esses conhecimentos, as escolas de mistérios estavam chegando, e estão chegando. Ainda estão chegando. Então, perante tal contexto sociopolítico, o crescente movimento hippie, fortemente influenciado pelas culturas e ensinos orientais, eram vistos pelos poderes de controle e operação como um enorme perigo que precisava ser controlado. A maior parte das manifestações contra a guerra do Vietnã eram feitas por hippies. E apesar de outros grupos sociais também se manifestarem contra, claro, né? Mas os hippies eram a grande maioria das vozes e dos movimentos contra a guerra do Vietnã. Eles criaram o lema Make Peace, Not War, que quer dizer façam amor. Não, Make Love, Not War. Façam amor, não guerra, né? Por que eu estou falando disto aqui, né? Eu estou falando isso para mostrar que o despertar social ele é visto como um perigo. Né? O despertar social e espiritual ele é visto como um perigo para as políticas globalistas. E, evidentemente, que aqueles que estão no poder, que os globalistas, as elites dominantes que querem instaurar um governo mundial, que já instauraram um governo mundial, eu já mostrei isso com instituições oficiais e documentos oficiais, que esse governo já está instaurado, que querem instaurar a tal nova ordem mundial que já está instaurada. Como eles sentem que esse despertar social, esse despertar espiritual, ele é um perigo para essas agendas internacionais, então eles simplesmente infiltram essas ideologias, esses movimentos espirituais. E é aí que eu estou querendo chegar. É que existem movimentos, os conhecimentos que vêm das antigas escolas de mistérios do Oriente, elas chegam ao Ocidente e, ao serem vistas como perigo, os poderes não lutam contra elas. Eles infiltram esses movimentos e distorcem-nos. Uma das formas que os poderes elitistas de controle e opressão encontraram para controlar os movimentos de despertar social e espiritual foi, em vez de bater de frente com tais movimentos, infiltrar essas culturas com uma força dispersiva. E até hoje, caracteriza a maior parte desses movimentos chamados espirituais do Ocidente. É uma força dispersiva. E essa força é chamada de nova era. São os movimentos da nova era. E uma das fortes características dos movimentos da nova era é o foco nas coisas espirituais como forma de atrair energias positivas e esquecer os movimentos políticos, financeiros, militares. Porque acreditam que se focarem nesse tipo de energias vão atrair forças não positivas, energias não positivas. Então os movimentos de nova era, todos eles, praticamente todos eles, hoje em dia, porque foram infiltrados pelos poderes que dominam o mundo, eles ensinam as pessoas a só focar nas coisas positivas. E então nem sequer se conectam nos políticos, nos financeiros, na classe militar, que é para afastar as energias que não são positivas. E ao fortalecer esta visão dentro da cultura do despertar espiritual ocidental, que os ensinos e as culturas orientais estavam e estão trazendo, as poderosas elites que controlam e dominam a sociedade ocidental conseguiram e conseguem ainda afastar a atenção de uma enorme quantidade de pessoas sobre os obscuros movimentos corporativos, militares, financeiros, focadas só na parte espiritual. Eu não estou a dizer que elas estão erradas, eu estou dizendo é que isso faz com que as corporações e a classe política, os militares, não se preocupem com eles, podem fazer o que querem, porque aqueles já nem ligam para nós. Evidentemente que o sistema de controle mental e espiritual não aconteceu, nem acontece, né? Apenas infiltrando o movimento cultural. Né? Ou seja, o controle mental e espiritual da população não acontece apenas infiltrando estes movimentos culturais de despertar
espiritual com os ensinos que vêm das escolas mistérios do Oriente, né? Existem várias formas que o sistema encontra para controlar a mente das pessoas, o mente e o espírito, né? Nas palavras do presidente Kennedy, num discurso muito famoso, ele diz que descreve que esta é uma altamente eficiente máquina que combina operações militares, diplomáticas, inteligentes, económicas, científicas, políticas. Foi o discurso que o matou, né? Porque essa infiltração desses movimentos de despertar espiritual aqui no Ocidente, né? Que muitas vezes alienam mais do que realmente elucidam as pessoas, ele acontece em diversas frentes. Por exemplo, a proliferação das drogas legais e ilegais dentro das sociedades tem o mesmo objetivo, que é afastar a atenção de todas as pessoas que estão dependentes da droga do que está acontecendo realmente ao nível militar, diplomático, inteligente, económico, científico, político. Né? A pessoa está dependente de droga, como é que ela vai entender o sistema onde ela está inserida? Como é que ela vai fazer alguma coisa para mudar o sistema onde ela está inserida? Não dá, a pessoa está dependente de droga. E isso inclui os familiares, os dependentes, né? Que as pessoas da família, dependente de drogas, vêm sugados assim, por redemoinhos não positivos, de energias não positivas, né? Que acontecem ao redor de um dependente de drogas. E a própria família fica sem condições de conscientizar o que é que está realmente acontecendo na sociedade, em diversos níveis, e sem condições de poder reagir, poder fazer alguma transformação. Então vemos que o objetivo é o mesmo, né? O objetivo de muita coisa que é colocada no seio da sociedade é simplesmente inibir as pessoas de estudarem, de terem cabeça para estudar alguma coisa sobre o sistema, né? E poder começarem a se unir, porque o problema, a grande, digamos assim, dor de cabeça do sistema é quando as pessoas se começam a unir, começam a se reunir, começam a pensar e a estudar juntas. Caraca, peraí, estes caras estão saindo da caixa, estes caras estão começando a descodificar esta coisa aqui, né? Por exemplo, o aumento da criminalidade é intencional e tem o mesmo propósito. Porque quanto mais violenta é uma cidade, menos coragem as pessoas têm de agir para fazer uma mudança positiva do sistema. Então, todos esses mecanismos, todas essas realidades que o sistema impõe é para inibir as pessoas, de despertar, de agir. O aumento do custo de vida, por exemplo, além de ter o objetivo de sugar a riqueza do seio da população e concentrá-la nas mãos de umas poucas famílias, tem também como objetivo sugar a sua energia e o seu tempo. Porque a pessoa começa a não ter dinheiro, começa a ter pouco dinheiro, né? E a pessoa, o que é que ela faz, né? Não deixa espaço na vida das pessoas, a não ser a luta diária pela sobrevivência, pelo feijão e pelo arroz. E, mais uma vez, afasta a atenção das pessoas sobre o que realmente está a acontecer. A pessoa já não tem tempo, nem cabeça, nem energia para estudar de si, né? Para estudar sobre os reais mecanismos sociais. E isto retira das pessoas a capacidade delas criarem qualquer ação de mudar o sistema escravagista criado pelas elites dominantes. Aí, com isto tudo, eu tenho vindo cada vez mais, assim, eu tenho vindo, assim, estes dias, né? Eu confesso que eu tenho estado a passar, assim, por momentos, assim, não muito fáceis, né? Porque as coisas ficam circulando na minha cabeça, assim, eu fico escrevendo e eu fico estudando sobre isto, né? Como é que nós despertamos espiritualmente? O que é que nós vamos fazer? Né? Porque essa história da pessoa sair para a rua, quebrar tudo, e isso aí, cara, não é esse o caminho. A violência não é esse o caminho. Porque as pessoas, quando saem para a rua em manifestações em massa, ainda por cima com violência no meio, está justificando a instauração de um estado de polícia, da militarização da polícia, está justificando a opressão, a repressão policial. O caminho não é por aí. A gente tem que ser bem mais sábios.
né? Existem até pessoas que já distorceram um pouco, acho que elas não entenderam bem o que eu estava falando, e quando eu falei em desobediência civil, elas estavam entendendo que eu estava defendendo que deve sair para a rua e quebrar tudo, né? Não, não é bem isso, não é bem isso que eu falo, né? E, então a gente precisa, assim, a gente considerando assim, a contextualização aqui que eu fiz, né? A gente volta ao título desta live, né? Que é despertar espiritual, desobediência civil pacífica e o direito à autodefesa. Eu ainda acrescento mais, é o direito à autodefesa na mesma medida em que a pessoa é atacada. Eu já falei isso no outro vídeo, né? Porque isso tem sido uma coisa que está rolando aqui na minha cabeça. Eu já vou dar atenção aí ao que vocês estão escrevendo. E vou procurar responder e dar uma reação ao que vocês estão escrevendo. E aí surgem várias questões assim na minha mente, né? Por exemplo, perguntar o que é o despertar espiritual, o que é isso, né? Porque se a gente se questiona o que é que vamos fazer com o despertar espiritual, a gente tem que saber o que é isso, né? E evidentemente que não existe uma só resposta para essa pergunta. Não existe uma resposta que se possa dizer que seja a mais certa. Mas podemos assim dizer que o despertar espiritual é o despertar da consciência de si. E o que é o si, né? Aí já é outro assunto, né? O tamanho do despertar espiritual depende de quanta consciência o indivíduo tem de si. E falar de tamanho e quantidade em relação ao despertar espiritual e à consciência chega a ser até engraçado, né? Ora, se não existe uma só resposta para o que é o despertar espiritual, se existem várias respostas, muito mais respostas iremos encontrar quando nos questionamos sobre o que fazer com o despertar espiritual, né? O que é que nós vamos fazer com isso? Aí as respostas, mais uma vez, não existem caminhos únicos, não existem caminhos certos, mais certos do que outros, né? Existem sim escolhas. As pessoas fazem escolhas de experiências, né, com o seu despertar, né? A pessoa quer ficar meditando o dia todo? Boa, fica. Quer sair para o mundo e procurar despertar os irmãos e espalhar informação? Boa, faça isso. Quer simplesmente levar uma vida super comum? Boa também, né? É a escolha de cada um. E a gente deve respeitar a escolha de cada um. Eu não posso falar sobre as escolhas de caminho que cada um faz. Mas eu posso falar da minha escolha de caminho. E posso falar porque é que eu não escolho outros caminhos. E isto sem julgar a escolha de cada um e sem julgar a pessoa que faz a escolha. Mas eu posso falar da escolha do meu caminho e porque é que eu não escolho outros caminhos. Eu vejo que precisamos encontrar um equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Uma vez que a nossa consciência ainda está presa aqui na realidade do espaço-temporal. Nós ainda precisamos julgar dentro da Matrix. Não tem como pensar que podemos sair dos princípios espaço-temporais estando ainda encarnados. Eu tenho visto aí algum povo aí na internet querendo vender a ideia, né, de que eles sabem como sair da Matrix. Mas eles ainda estão aqui, como é que, né? Ainda não mostraram nada, né? Que são capazes de sair da Matrix e voltar. E estão querendo ensinar os outros, né? Quando meditamos, talvez alguns de nós consigam sair da Matrix, transcender para níveis além das influências espaço-temporais. Quando desencarnamos também, talvez alguns de nós já estejam em condições de se libertar da Matrix e transcender para níveis além das influências espaço-temporais. Mas enquanto estivermos conectados com o corpo, não dá para a gente sair da Matrix. Enquanto estivermos conectados com a auto-identificação espaço-temporal, não dá para sair da Matrix. Nós somos um ponto de consciência. Não temos dimensão. Nós, espíritos, não temos dimensão. Por isso é que se chama informação. Informação é não formação, porque não tem forma. Impossível, não é possível. Incapaz, não é capaz. Informação, não formação, não tem forma. Então nós precisamos receber a informa certa, a informação certa,
para nós conseguirmos entender que nós não temos forma. E é quando nós conseguimos, pela meditação profunda, nos aperceber de nós, informes, sem forma, ponto de consciência, que começa a despertar em nós a saída da Matrix. Porque nós passamos a não nos identificar com a forma. Por isso é que até mesmo depois de desencarnar, muitos ficam presos, a maior parte de nós fica presa ainda na Matrix, porque continuamos nos auto-identificando com o conhecimento espaço-temporal. Mas como nós ainda estamos nesta condição, então temos que entrar no jogo da Matrix. Não tem como. Isto é a minha visão. Não tem como pessoa simplesmente dedicar-se assim, à meditação, à espiritualidade e achar que isto vai mudar. Porque a prisão da Matrix vai até ao nível espiritual, com os níveis de apego, karma e ego. Apego porque fica apegado aos conceitos espaço-temporais, às coisas físicas, às coisas temporais, às pessoas. O karma, porque a gente faz uma coisa, por nossa ignorância fazemos coisas que geram energias densas às quais a gente fica preso. Né? Por mais que a gente queira começar a nos elevar, a gente vai se lembrar, eu fiz aquilo, eu disse aquilo, pronto. Já é o karma puxando a pessoa. Porque se a pessoa tiver consciência completamente limpa, que é isso que quer dizer, a pessoa concentra-se e vai para cima, e vai, e não para de ir. Né? Só que aí a gente vai começar a subir, eu disse aquilo, aquela pessoa. Ixi, eu fiz aquilo ali. Aí pronto, é o karma. E é um apego, né? É um apego. E isso o que é que faz? É o ego. O ego que se auto-identifica. Quem sou eu? Eu, Daniel. Daniel não existe. Daniel foi um nome que a minha mãe me deu para esta condição passageira. Eu não sou humano. Este tipo de conhecimento é o tipo de conhecimento que não é passado pelos movimentos espirituais da nova era. E nós precisamos conscientizar este tipo de conhecimento e trazê-lo para o jogo da Matrix. Porque a limpeza da nossa consciência e encontrar as soluções para as problemáticas sociais que estão acontecendo, financeiras e tudo, passa pela consciência. Começa na consciência. O problema do mundo, as problemáticas do mundo são espirituais. É aí que a gente precisa focar. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que a gente não deve meditar, que a gente não deve concentrar nas coisas positivas, que a gente não deve focar nos pensamentos positivos, nas vibrações positivas. É aí mesmo que a gente deve focar. Mas não só isso. Nós ainda estamos aqui no teatro das dualidades, ainda estamos aqui no jogo de xadrez, no tabuleiro, e não tem quadrados isolados. Nós todos estamos escolhendo os nossos caminhos. Mas a questão é, que tipo de jogo nós vamos jogar? O que nos abre as portas da libertação ou o que nos prende ainda mais aos níveis de sofrimento que constituem a Matrix? Então, é bom que a gente comece assim, a se concentrar na união. Uma união. As soluções começam na união entre as pessoas. A união é um sentimento de união. Mas é sentimento de união porque nós já conscientizamos que somos pontos de consciência e somos só um. A união é isso, é a consciência que somos só um. Não somos muitos aí. Não somos vários pontos de consciência. Não, só existe um ponto de consciência, é a fonte. Só eu sou. Eu estou falando com eu. E vocês são eu. Nós estamos nos auxiliando uns aos outros a compreender que somos só um. E é quando nós experimentamos isso, é quando nós sabemos, conscientizamos que somos só um, que passamos a saber quais são as soluções a níveis sociais, financeiras. Elas surgem espontaneamente. Pela união. Não adianta a gente olhar para as coisas e fingir que elas não estão a acontecer. Cara, os caras estão instaurando um governo mundial de controle tecnológico biométrico absoluto. Assim, uma ditadura mundial. Não tem como a gente não olhar para isso.
Porque isso aí está afastando as pessoas da compreensão da união espiritual. Então nós, os que já estamos despertos, já sacamos, já lembramos, conscientizamos que somos só um, a nível espiritual, precisamos nos unir, trocar informações, conversar uns com os outros e divulgar o máximo de informação, despertar os irmãos. E a desobediência civil é o quê? É não alinhar com as coisas do sistema que nos querem controlar. A gente precisa saber o que é que há de obedecer. Quando os caras colocarem como obrigatório chipar as pessoas, o que é que a gente vai fazer? Vai ficar concentrado na positividade e meditação e não vai funcionar, cara. Os caras estão querendo ir atrás de toda a gente. Mas se nós alcançarmos uma massa crítica de gente desperta, social e espiritualmente, que digam não a isso, os caras não têm outra hipótese senão não instaurar esse sistema. Eu sei que é difícil chegar a essa massa crítica de pessoas despertas que vão dizer não ao implante desses chips e às biometrias que já estão aí, toda a gente está dando as biometrias, né? Mas é isso que a gente precisa fazer, é uma desobediência civil. Dizer não. Aí o sistema poderá mudar. Eu estou fazendo a minha parte. É isso que eu sinto, eu estou fazendo a minha parte. E o direito à autodefesa é o quê? Se vierem argumentar comigo, eu dou argumento, contra-argumento. Mas e se vierem com pressão judicial para cima de mim? Aí eu tenho que me autodefender com processos judiciais, né? Só que a gente sabe que o Estado tem muito mais dinheiro e muito mais poder do que eu, né? Mas eu vou procurar ver se me defendo. E se vierem bater à porta com polícia e gente armada para querer botar um chip à força? Não, aí eu vou ter que resistir à força. Ou eu vou simplesmente abrir os braços. A gente pode fazer isso, né? Se a pessoa se quiser, né? Se achar que é certo, abre os braços e entrega-se à cruz. Como eu falei isso no outro vídeo, pode fazer isso. Abre os braços e diz, olha, crucifica-me. Só que eles não vão crucificar, eles vão agarrar na pessoa, chipam a pessoa e vão-se embora. Né? Porque vão haver centros, tal e qual como existe a vacinação, né? Que o povo vai aos centros de vacinação, porque está sendo distribuída, vai ser a mesma coisa. Os caras vão começar a chipar. Ah, olha, estamos chipando aqui. O povo vai todo lá, vai todo ser chipado. Aí os que não forem chipados, os caras vão andar, tipo os agentes de saúde, sabe como é que é? Andam de casa em casa a ver quem é que foi vacinado ou não. Quem não foi, começa a ser corrigido a ser vacinado, né? Aí os caras vão fazer a mesma coisa, né? Vão procurar de casa em casa a ver quem é que não foi chipado, né? Porque todo o sistema vai funcionar em cima desses sistemas de biometrias. Aliás, as biometrias já quase não vão ser precisas, né? Com o chip. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Entre o despertar espiritual e o que nós vamos fazer. Eu acho que vocês estão me entendendo, né? Eu precisava, assim, falar isto. Eu vou ler o que vocês estão falando aí. Tá? Grato a todos por estarem aqui presentes. Que eu... Às vezes eu fico assim um pouco hesitante de entrar numa live, mas vamos em frente. Lendo aqui. Boa noite, Gonçalo. Não, Gonçalo, não foi o teu post da manhã que... Isso já me está a acontecer já há uns dias, talvez há uma semana que o Facebook não está aceitando os meus comentários com links. Né? Diz, seu comentário foi considerado spam. Não foi o teu, não. O Gonçalo diz que os Beatles já foram uma arma de propaganda da máquina bancária. Todas as músicas que gravaram em 528 Hz hipnotizaram os que os seguiam. Essa abertura de liberdade foi para libertar o sexo. Não sei. Talvez. São tantos detalhes, né? Pois, o governo determina a frequência. Eu já vi sobre isso, né? Que os caras determinam a frequência das músicas para controle. Isso, olha... Por isso é que a gente precisa estudar muito, né? Para saber o que fazer com o nosso despertar espiritual, né? Porque eu já mostrei em alguns vídeos documentos oficiais de registro de patentes de controle mental e espiritual, né? Através de ondas eletromagnéticas emanadas por antenas de celular, antenas de televisão e emitidas por
monitores de computador, de celular, de TVs, principalmente dessas novas TVs, né? Para controlar as pessoas. Aí como é que fica isso? Né? Como é que nós vamos a lidar com isso? Né? É mais um assunto a ser estudado que precisa para a gente entender como é que eles usam os processos de engenharia social com programas de controle mental e associado a tecnologias, né, de ondas eletromagnéticas. Isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria mesmo. E a música é uma delas, né? Na frequência em que ela é tocada, o tipo de ritmos que são colocados, o tipo de letras e até o tipo de imagens que são associados às músicas, né? Porque hoje em dia estão fazendo autênticos rituais em cima dessas músicas. As próprias artistas estão em cima do palco fazendo autênticos rituais. Para quem conhece como é que funciona, o que é que caracteriza, que simbologias são usadas em rituais não positivos, a gente facilmente identifica isso. Né? Por exemplo, a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres foi um belo exemplo disso. Né? Se vocês não viram, procurem na internet, no YouTube, a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, já não me lembro em que ano é que foi, e fiquem assim de queixo caído, né? Porque a gente, quando olha assim, que a gente bota o olho em cima do cenário, a gente diz assim, meu irmão, isso aqui é uma abertura dos Jogos Olímpicos. Pois é. Então, e é assim que eles vão fazendo, né? E o Gonçalo diz assim, por mais que queiram ser espiritual, nunca vão conseguir porque ninguém se iniciou nos mistérios do fogo. Não sei bem. Da magia sexual. Pois é, isso aí existe outra coisa aí circulando na internet, né? A questão de despertar da energia Kundalini. Isso aí, cara, isso aí é muito perigoso. Para quem não está por dentro do que é isso aí, quando essa coisa for feita de uma maneira que não é equilibrada, e é o que mais existe por aí, né? Eu vejo métodos de meditação sendo espalhados aí na internet que são bem perigosos. Eu olho assim e digo, ixi, meu irmão, olha, uma coisa não se aprende meditação pela internet, cara. Meditação é algo que a gente aprende presencialmente, é uma transmissão. É uma transmissão que existe, não é algo que a pessoa diz, é assim, é assim. Não é só isso que está ali a acontecer, é uma transmissão. A maior parte das meditações que estão aí, elas ficam fazendo visualizações. Se a gente está fazendo visualização, já está imaginando, já está viajando, já não é real. A meditação é para nós nos auto-apercebermos. Para a gente saber o que somos. Nós somos pontos de consciência, somos espíritos. Sim, e são só nomes. Como é que eu vou realmente saber isso, me perceber, vivenciar isso? Né? Precisa ser uma experiência direta. Não é visualizando, está numa praia. Uma praia é o quê, meu irmão? Isso não é real, cara. Tu desencarna e tu vai imaginar o quê? Vai imaginar que está numa praia, está numa floresta, e mais uma vez tu está só, a pessoa fica só imaginando conceitos espaço-temporais, mais uma vez prisão, né? Aí tem meditações e eu sei que algumas pessoas já foram contra mim por eu falar isto que eu vou falar. Tem meditações aí que são baseadas na respiração. Mas o corpo acaba. E tu vai respirar o quê depois de desencarnar? Aí tu vai o quê? A pessoa vai imaginar que tem uns pulmões e um nariz para respirar, para poder meditar depois de desencarnar? A pessoa precisa meditar e ir diretamente na fonte, em nós. Então, muito cuidado com essas práticas espirituais, de viagens astrais, cuidado com isso. Aí, olha, ouve quem quiser e acredita quem quiser nisso que eu estou falando. Né? A Catiom fala da HARP. Pois é, essa questão da HARP é mais uma tecnologia para controle mental também. E não só climática, é também mental. Com emissão de micro-ondas, né? O Gonçalo diz, façam o que fizerem, enquanto desperdiçarem energia vital, através do orgasmo, nunca vão ter um vislumbre verdadeiro. Não concordo bem com isso, Gonçalo. Né? Depende, né, da prática em que a pessoa está envolvida, né? Porque a pessoa pode ser casado e ter uma vida sexual perfeitamente normal e continuar e ter experiências
bem boas a nível espiritual, né? Isso aí para mim, né? Isso aí para mim é mais um mito, né? Tá claro que se a pessoa ficar mais tempo, por exemplo, a pessoa resguarda-se durante uma semana, 2 semanas, sem ter um orgasmo, né? A energia dela fica mais ativada, né? Mas essencialmente o que a elevação espiritual realmente ela depende da nossa sinceridade, né? Depende essencialmente disso, do amor que a gente tem no coração, né? Então não é tanto assim o que a gente faz, né? Também é, mas é o modo como a gente faz que é importante. O tantrismo, como a Kátia está aqui lembrando, ela é importante, né? Mas é preciso saber não levar a extremos, né? Tudo tem um meio termo para as coisas serem feitas, né? A Gláucia diz, a energia sexual gera bastante ectoplasma, por isso tem que ser sabiamente direcionada. Exatamente, é isso mesmo que eu estou falando, né? Precisa haver um equilíbrio na utilização da energia sexual. Ela pode ser tanto geradora de coisas muito boas, luminosas, como também está sujeita a gerar um bocado de doenças físicas, psicológicas, espirituais. É uma coisa que tem que se ter muita atenção, né? O Gonçalo lembra 7 corpos sutis, 7 pecados mortais. São 7 chakras. 7 corpos são 7 chakras. Mas até os 7 corpos a gente precisa aprender a transcendê-los, né? Porque o corpo, esse veículo, né? Nós somos pontos de consciência, nós somos luz, a nossa essência é luz e som. Quando nós nos libertamos desses corpos todos, nós conseguimos ser tudo. Ser tudo. Nós podemos sentir a união com o todo e com todos. Podemos dizer que é a união dos 7 chakras. Quando nós conseguimos pegar nos 7 chakras e uni-los num só ponto, aí nós estamos lá presentes aí, né? No ponto de consciência que nós somos. A Pax diz, Nova Era tem muito engano. Uns 25 anos atrás, vi uma fita VHS sobre e tudo está acontecendo mesmo agora. Pois é, esse movimento Nova Era, foi o que eu comecei a falar do início, né? Ele traz muita lavagem cerebral acompanhada, né? Existe a conspiração aquariana, né? Tem isso, né? Tem pessoas que acham, né? Que hoje em dia estão abrindo portais. Vai-se abrir um portal agora para uma transcendência. Cara, os portais sempre tiveram abertos. Isso depende de nós, depende do nosso amor no coração, depende. Né? Está claro que todos esses portais, para mim, todos esses portais que dizem agora é o portal não sei o quê, da data não sei o que mais, e com alinhamento não sei o quê, é tudo dentro da Matrix, é tudo dentro das programações. A gente deve procurar aprender, assim, treinar durante a vida, meditar, para nos conectarmos com a fonte de nós mesmos, com o ponto de consciência que nós somos, e entender que nós somos luz e som. A nossa natureza é luz e som. E nós precisamos de método de meditação seguro e eficaz para compreender isso. Porque o mundo espiritual tem muito mais perigos do que coisas seguras. Aliás, nós podemos dizer que só tem um caminho seguro, né? O resto é tudo perigo e ilusão. Então, precisamos ter muita atenção assim, com as coisas que a gente faz nas práticas espirituais, né? Para nós podermos nos auto-percebermos. O Gonçalo diz, quem não sabe o que é ego, acredita em qualquer história. E mesmo quem sabe, às vezes acredita. Eu próprio vejo mais vezes a olhar e dizer assim, cara, eu tomo isto como verdade há tanto tempo, cara, e agora estou descobrindo que isto aqui é uma baita de uma ilusão. Então, a gente precisa assim ter em nós, houve uma pessoa assim muito sábia que me ensinou uma coisa, ela disse assim, olha, a gente tem sempre que se questionar, será que eu estou certo? Isso é uma coisa assim, será que eu estou certo? Né? Uma vez eu mostrei, né, no meu livro eu publiquei isso, né, a esfera do conhecimento, e a nossa esfera de conhecimento, ela é muito pequena comparado com o infinito desconhecido, por maior que ela seja, ela é sempre muito pequena, né, e pode estar completamente errada.
A gente pode chegar um dia que a gente descubra que toda a esfera de conhecimento que a gente tem está completamente errada, e a gente tem que ter a humildade para nos desfazer da esfera de conhecimento e começar uma nova, né? Porque hoje em dia, e muito possivelmente, é isso mesmo que está a acontecer. Porque o nosso conhecimento hoje em dia é baseado nos conceitos espaço-temporais. Poucos são os conhecimentos que nós temos baseados na nossa real essência, que é a realidade. Isto que a gente está aqui vivendo espaço-temporal não é uma realidade, é uma realidade simulada, é uma programação. Né? E nós conseguimos saber isso quando nós entramos em estados profundos de meditação e conseguimos sair da Matrix. Aí nós conseguimos perceber isso. Né? Então a gente tem que questionar sempre, será que eu estou certo? Né? Talvez eu tenha que desconstruir tudo aquilo que eu acho que é verdade hoje para poder começar a ver aquilo que é real, né? Oi, Elisete. Eu estou lendo aqui, vocês estão escrevendo. O Gonçalo diz, eu defendo que através da física quântica e o poder de orar. Não entendo o que defende, mas é uma coisa boa. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Exato, exato, Kátia. As escolhas são sempre individuais. Mas se nós tivermos consciência que estamos unidos, se tivermos o sentimento de união, a nossa escolha individual considera o próximo. Né? Foi isso que o Mestre Jesus trouxe, esse ensino. Né? Que é amar uns aos outros. Né? Ou seja, é nós fazemos as nossas escolhas considerando a outra pessoa. Isso é muito difícil. A Matrix é a escola de espíritos. Sim, pode ser uma escola, mas também pode ser uma prisão, né? Será que é uma escola? Ou será que é uma prisão? Porque o que eu vejo que a Matrix faz é que ela encobre aquilo que eu sou, em essência. O que é, para mim, o despertar espiritual é o recuperar da memória. Eu começar a recordar o que eu sou. E o que eu sou, eu recordo quando eu não uso nada da Matrix. Quando eu me sento e medito, aí eu consigo me perceber de o que eu sou. Eu tenho que parar com a Matrix. Então a Matrix talvez não seja uma escola, ela é uma prisão, procura sempre afastar a memória de o que eu sou. Ela procura fortalecer o ego. Né? A Kati diz, Daniel, enquanto eu estiver fechado 9 horas, não sai da Matrix a trabalhar, né? Pois é, não, pode sair, né? A gente tem, é aí é que está, Kati. Nós temos que ganhar dinheiro, nós temos as contas para pagar, né? Isso é a realidade batendo na porta. A gente não pode chegar em extremos, né? A gente tem que ver qual é o nível em que a gente está fazendo as escolhas, né? Porque eu posso ir fazer a escolha de ir morar para o meio do mato, né? Ou posso escolher ficar no meio das cidades para procurar fazer uma diferença, né? No meio do mato ou em comunidades ecossustentáveis também é válido, né? Mas em que nível é que as nossas escolhas estão fazendo, né? A Gláucia diz que o mundo fenomênico nos aprisiona sobremaneira. Exato, porque os fenómenos que nós estamos a assistir são baseados nos conceitos espaço-temporais. E a nossa real essência não tem dimensão. Nós somos um ponto de consciência. E a questão é que a gente depois pergunta assim, tem pessoas que já me perguntaram assim, sim, e a gente conscientiza que é um ponto de consciência e depois fazemos o quê? Eu acho isso engraçado, porque a própria pergunta ela já é baseada em conceitos espaço-temporais, né? Então a própria pergunta já é uma armadilha. Né? O fazer. Fazer o quê? Fazer aqui, né? E a gente, quando conscientiza que somos pontos de consciência, explicar por palavras, as palavras já são materializações verbais, vibracionais do conceito de espaço-tempo. Então, explicar o que está além do conceito de espaço-tempo fica difícil. A gente vai ter que dizer aquilo que é com aquilo que não é, né? Tipo uma parábola, né?
Então a gente pode expandir a consciência, além da Matrix, né, para níveis que não têm tempo, não têm espaço. Como é isso? Aí está um exercício para vocês fazerem. Como será a realidade? Como será eu me aperceber de mim próprio sem tempo e sem espaço? Como será isso? Né? Aí, como será? Como será? A gente então pode fazer a pergunta já entendendo que a pergunta está errada. O que vamos fazer? O que vamos ser? Né? O que vai acontecer? Porque acontecer já implica movimento, e movimento é espaço-tempo. Né? Mas nós fazemos as perguntas erradas entendendo já que elas estão erradas. Né? Nós tomamos consciência que somos um ponto de consciência. Transcendemos o espaço e o tempo. E aí? Né? Então, a meditação profunda é o caminho para nós conseguirmos entender. Não dá para explicar por palavras, não. O Tiago Van diz: sempre haverá um sistema. Sempre eu não sei se haverá, né, Tiago? Porque o sistema existe enquanto existe uma fonte que o alimenta, né? Aí não sei se ele sempre existirá. Porém, o sempre, ele implica tempo, né? É uma questão bem boa para se estudar isso, né? Sempre haverá um sistema? Não sei se sempre. Porque a eternidade, ela não é temporal. A eternidade é o eu, aqui, agora. Eu preciso, assim, eu nunca fui criado. Compreende isso, Tiago? Eu nunca fui criado. Se eu nunca fui criado, isso aí desconstrói um bocado de coisas, né? E as histórias da criação que existem aí no planeta todo, sobre a criação do homem, sobre a criação dos espíritos, sobre a criação do planeta Terra, de salvação que existem, de salvadores que vêm à Terra para salvar a humanidade. Onde é que fica isso? Se eu nunca fui criado, se a minha existência espiritual nunca esteve em perigo, porque a única coisa que está a acontecer connosco é que nós estamos aprisionados nesta percepção da realidade. E nós, através da meditação, conseguimos transcendê-la e descobrir que nós estamos presos aqui. Que basta focar na direção certa, basta a gente se concentrar na direção certa, que a gente sai daqui. Só que ainda estamos aqui com a consciência presa aqui, né? O pensamento, um bocado de coisa aqui presa. Então, o tempo não existe. E isso são conceitos que são um desafio para a própria física quântica. Né? São um desafio para os próprios estudiosos, cientistas, principalmente cientistas indianos, que estão bem conectados com este tipo de princípios. Né? Tem alguns físicos que estão procurando comprovar isto a nível de fórmulas, mas fórmula também é uma expressão do espaço e do tempo. Então, só espiritualmente é que nós podemos comprovar a existência de outras dimensões. A Gláucia diz que a quarta dimensão é outra espécie de Matrix. A quarta dimensão é o comprimento, altura, largura e tempo. Isso, o tempo é a quarta dimensão. Né? Eu ouço as pessoas assim ficarem chamando assim, talvez seja outro tipo de nomenclatura, né? Mas existem três dimensões: comprimento, altura, largura e tempo. Comprimento, altura, largura, e existe uma quarta que é o tempo. A quinta dimensão que o povo fala, isso é o quê? A única coisa que eu vejo existente no universo, além do espaço e do tempo, é vida. Né? E a vida, ela não pertence às leis do espaço e do tempo. E nós podemos comprovar isso, né? Porque, por exemplo, com o amor, quanto mais nós damos amor, mais amor a gente tem no coração. Então isso vai completamente contra as leis da física. Né? Porque as leis da física, quanto mais a gente dá uma coisa, menos tem. Né? E eu estou quase aqui terminando a live, porque eu já começo a ficar aqui com a voz aqui meio rouca, já estou aqui falando já um bocado, nem sei quanto tempo eu estou aqui. Quanto tempo é que estou? Quase uma hora. É isso mesmo. Vai fazer 59 minutos agora e pouco. É isso mesmo.
O Gonçalo diz, nós ainda estamos a caminhar, mas dá para jogar. Já conheci um mago branco, Rosa Cruz. Não tem nenhum sítio para se reunir, só no astral. Não sei se entendi. Bom, acho que tem mais coisas aqui. Eita, vocês falaram muito, né? A Kátia diz, mas está longe, as pessoas estão desunidas delas. Né? As pessoas, é isso mesmo, é essa a grande tarefa nossa, encontrar, essa tem sido o grande foco assim do meu estudo. Eu tenho procurado estudar como é que a gente une as pessoas, né? Como é que a gente desperta em nós mesmos o sentimento de união. Isso é um desafio enorme, cara. Se a gente quer um desafio para a nossa vida, é nós procurar entender como é que se une as pessoas, né? Eu tenho feito assim trabalhos em comunidades, ainda agora estou para começar outro trabalho aqui em outra comunidade, e é o maior desafio, é unir as pessoas, cara. E às vezes unir as pessoas para o benefício delas mesmas, né? E então isso exige assim, um bocado de coisas. Exige, por exemplo, nós não chegarmos querendo impor alguma coisa. A gente tem que abrir o nosso coração e a nossa mente para entender o que é que a pessoa pensa, né? O que é que ela está querendo, né? Como é que ela interpreta as coisas, para nós não chegarmos perto das pessoas já com soluções pré-construídas, né? Mas é um desafio enorme, Kátia, a gente como unir as pessoas, né? O Gonçalo diz, a Guerra Santa é a centelha divina silenciando os egos. Gonçalo, se tu examinar bem esse termo Guerra Santa, isso aí é uma contradição enorme, meu irmão. Procura aí examinar bem esse nome aí, Guerra Santa. A Kátia diz, nós falamos com as pessoas, elas nem nos olham, nem nos olhos falam, né? Nem nos olhos falam, sempre no telemóvel, no PCA, assim, nem olham para nós, né? Ficam, estão conectadas noutra coisa, né? As ovelhas precisam de pastor, diz o Gonçalo. Pois é, mas aí a gente precisa procurar não nos colocar na posição de pastor e despertar as pessoas para elas entenderem que todos nós somos pastores de nós mesmos. O verdadeiro mestre, ele cria mestres. O verdadeiro mestre não vai criar discípulos nem seguidores, não. O verdadeiro mestre, ele cria mestres. Aliás, o verdadeiro mestre que for inteligente, ele faz de tudo para não ter gente atrás dele que o chame de mestre e que se diga discípulo dele. Isso é maior dor de cabeça. Né? Exato, é o que a Kátia diz, pastores é o que há mais. Pessoal aí que quer ser mestre dos outros e que... Né? Quando a gente acha que não tem nada para aprender, que tem é que ensinar as outras pessoas. Cara, olha, eu dou-vos um exemplo. Hoje eu fui falar com umas pessoas de uma comunidade aqui num projeto que eu estou começando aqui, perto. Cara, eu fiz assim perguntas assim perguntas assim às pessoas de comunidade aqui. E as perguntas delas são perguntas muito elevadas, cara. Pessoas têm consciência, cara. A gente só precisa, às vezes a pessoa só precisa que alguém acredite que ela sabe. Tá? Aí perguntar à pessoa, como é que você acha que a educação deve ser? Vai lá ouvir as respostas dessas pessoas, cara. O que é que elas têm para dizer? Eu tenho muito a aprender com essas pessoas. Sabe? O que é que elas sentem necessidade? Então, quando a gente quer ser mestre, é melhor a gente ser aluno. Temos muito mais a ganhar com isso. A Glaucia diz, não existe o eu e tu, existe o nós. E o nós é só um. É isso mesmo, Glaucia. Não existe eu e tu, existe o eu. Só um. Só um. E esse um está se expressando aqui de diferentes formas. Isso é que é um desafio ao nosso entendimento, né? Quando a gente olha como é que funciona a realidade aqui, né? Quais são as leis que regem este universo aqui, nós procurar entender que não somos muitos, somos só um se expressando em diversos corpos, em diversos pontos espaço-temporais. Isso é um desafio ao entendimento, mas nós podemos experienciar isso. Por exemplo, se nós fizermos um grupo de meditação, com a meditação certa, segura, eficaz, nós podemos chegar a níveis de união, onde experienciamos isso.
A gente pode experienciar isso mesmo, que somos um. Né? Ninguém nos está dizendo, nós experienciamos. Isso sempre foi uma coisa que eu procurei a esses níveis, e a vários níveis, né? É não ir atrás das conversas das pessoas. Né? Eu tenho que experimentar, eu tenho que saber isso por mim. Né? E eu estou aqui dizendo porque eu já experimentei isso algumas vezes. Somos só um, não somos vários, não. A Kati diz, precisamos evoluir, nós. Teve uma pessoa, Kati, que foi o Cristiano, que ele me trouxe assim uma ideia muito interessante sobre isso. Sobre a evolução espiritual. Eu fiquei examinando e hoje eu estou considerando que isso talvez seja realmente certo, sabe? Que não existe evolução espiritual. O que existe é só o limpar da poeira, da poluição que nos impede de nós sabermos, recordarmos o que somos. Não existe essa coisa de evolução. Evolução seria a gente ter em nós mais alguma coisa que nós não tínhamos. E o que nós começamos a entender é que já está tudo em nós. Então não existe evolução. Existe limpar de escamas e de poluições que nos impedem de nós sermos nós completamente, sabe? Examina isso aí. Examina isso. Eu falei, que é interessante. O Tiago diz, o jogo no Brasil é pesado por conta da riqueza que tem aqui. Pois é, aqui... Aí vamos aqui baixar um pouquinho a conversa para o nível político e social, né? E de riquezas. Aqui do Brasil, o jogo é pesado aqui por causa da riqueza do Brasil, mas tem uma vantagem. É que dificilmente vai haver uma guerra aqui no Brasil. Sabe? Não interessa isso aqui, né? Porque o governo mundial, as gangues internacionais, elas querem garantir a água potável que existe aqui, todo o minério, tudo que existe aqui, né? Isso aí foi, por exemplo, uma das coisas que eu já falei e mostrei que o quanto é que vai a ilusão, né, do sistema globalista. Por exemplo, a ONU lançou num dia dizendo que até 2030 vai haver um 40% de déficit de água potável. Ou seja, vai haver menos 40% de água potável do que existe hoje em dia, né, até 2030. Só que essa notícia saiu um dia depois de ter saído uma notícia, o resultado de umas pesquisas aqui no Brasil, que mostram que por baixo, aqui no Brasil, existem aquíferos com água doce que podem sustentar o planeta durante 250 anos, com a quantidade de pessoas que existem hoje. Né? E ainda não foram descobertos, ainda não se conseguiu medir toda a água que existe aqui debaixo do Brasil, aqui da Amazônia e tudo, né? Então, quer dizer, a ONU diz que até 2030 vai haver um 40% de déficit de água, né? E o estudo aqui no Brasil, por parte de alguns professores e cientistas ligados a universidades, mostraram que existe água potável no Brasil para sustentar o planeta inteiro durante 250 anos. Precisa examinar bem aqui. O jogo é pesado, é isso mesmo que o Thiago disse. O jogo aqui é pesado. Né? E a Glaucia diz, penso que somos pastores e ovelhas nós mesmos. Exatamente. Nós somos mestres nós próprios. Eu até costumo dizer que nós somos um tribunal completo, sabe? Nós somos o réu, somos o advogado de defesa, advogado de acusação, testemunha, juiz. Somos tudo. Né? Somos o carcerário também. Confesso que eu estou já ficando um pouquinho cansado, meus irmãos. Aqui. Mas vamos ver aqui o que vocês falam mais. Ixi, vocês falam muito. Estou vendo aqui. Eu não sei bem onde é que eu ia. Aqui no que eu estava lendo. Ixi, vocês escreveram muito mesmo. Eu não vou conseguir responder isso tudo, não. Eu já estou ficando um pouquinho cansado. Mas foi muito bom aqui o momento com vocês. Vocês deram assim, um retorno bom, que abrem portas para eu poder falar mais algumas coisas.
O Gonçalo diz: se a comida ficar contaminada, vamos ter que ficar sem comida. A comida já está contaminada, meu irmão. Boa noite, Haroldo. Pouca gente se manifestou, né? Mas teve um bocado de gente aqui assistindo, graças a Deus. O Paulo César, oi Paulo, diz, o triste é saber que os maiores avanços de tecnologia sempre foram motivados por guerras. Pois é, nós aqui, no meio da sociedade, nós temos o resto das tecnologias, porque a nível militar, elas estão muito, muito mais avançadas. Há quem diga que a nível militar elas estão 100 anos à frente. E 100 anos é muita coisa se considerarmos a velocidade de evolução que estamos tendo. Já hoje consegue-se fazer muita coisa que o povo nem imagina, com tecnologia, né? Ana Maria Ribeiro Pinto diz: você pode falar mais sobre o alimento ectoplasma dos dos maus, para que as pessoas cuidem melhor para não doar? Pois é, isso, o que você está falando, Ana Maria, é a questão do vampirismo, né? A pessoa, sempre que a pessoa se conecta em sentimentos, em palavras, em pensamentos não positivos, transforma a energia toda da pessoa, né? E está sujeito a atrair entidades encarnadas ou não, podem ser pessoas mesmo, pode ser um vizinho, um colega de trabalho que não é tão positivo, né? Isso aí tem um bocado de leis funcionando em cima disso, porque nem sempre a gente está atraindo só as coisas que a gente está pensando, né? Existe muita coisa, por isso é que a gente precisa despertar a nossa consciência para termos boa percepção de nós próprios, que é para nós termos plena consciência do que estamos emitindo, né? Porque nós atraímos aquilo que emitimos, né? Aí nós precisamos, assim, parte deste vídeo que eu tenho estado a fazer aqui é sobre isso mesmo, né? A gente desperta espiritualmente, aí o que é que nós vamos fazer? Vamos virar as costas às coisas que estão acontecendo no mundo só porque elas são energias pesadas? Ou será que nós deveremos procurar nos fortalecer com conhecimento espiritual, com amor, com consciência limpa, para a gente poder mergulhar nessas energias e não ser afetado por elas? Porque existe isso, né? Tem pessoas que não podem se aproximar de energias não tão positivas porque ficam logo afetadas por elas. Mas tem outras pessoas que não, que são mais fortes, né? E conseguem se aproximar de coisas mais densas e não deixar que aquilo mexa no campo delas, né? Mas quando não dá para ficar lá sempre, quando a pessoa sente que aquela energia não positiva começa a afetar ela, é melhor se afastar, procurar se limpar, se recarregar novamente para fazer novamente o trabalho que tem a fazer. Isso é muito o que eu faço, né? Porque os estudos que eu faço para poder expor certo tipo de conhecimento, né, de informações, muitas vezes eu tenho que mergulhar, né, dentro de assuntos e energias que não são nada interessantes, né? Coisas feitas pelas corporações, coisas feitas por pessoas com poder, né? Como a questão, por exemplo, da energia, da engenharia social. Cara, isso aí leva a vibrações que não são brincadeira, não. Porque os caras já fizeram assim testes com tecnologias para controle mental que não é brincadeira. Por que vocês acham? Aí eu vou falar uma coisa que eu não posso provar documentalmente, né? Mas eu vou lançar para vocês examinarem. Por que vocês acham que estão aparecendo tantas pessoas que estão matando outras, né? E que dizem que ouviram vozes na cabeça dizendo para elas fazerem aquilo? O que vocês acham que é? Se nós estudarmos as tecnologias de controle mental e espiritual que existem hoje, o que é que elas podem fazer? Algumas dessas tecnologias já existem há 50 anos ou mais. Aí nós começamos a ver. Por exemplo, procurem ver, por exemplo, nos Estados Unidos está acontecendo muito isso.
pais de família que ninguém desconfiou nada. Pessoa alegre, pessoa trabalhadora, pessoa educada. Um dia mata a família, mata-se a ele, ou mata a família, a mulher, os filhos, e sai para a rua, mata mais uns dois e depois mata-se a ele. Ou então, quando não se mata, aí que é preso, aí diz que ouviu vozes, andavam vozes dentro da cabeça dele dizendo para ele fazer aquilo e fazer. Sabe? E que mexeram. Aí as pessoas, quando saem, nem acreditam que fizeram aquilo. Elas não entendem como é que fizeram aquilo. Né? Parece que a vida delas foi uma coisa, de repente foi acionado um gatilho hipnótico, elas fizeram aquela coisa, aí o gatilho é desligado e elas voltam novamente a elas mesmas e não conseguem entender. Se vocês tiverem assim, estômago, porque é preciso estômago, né? Procurem ver essas notícias, né? Ler umas atrás das outras para verem, começar a comparar essas notícias, que não são poucas. Né? Então, aí sim, aí a gente está mergulhando em energias que não são nada positivas, né? Mas ficamos entendendo bem como é que funcionam as tecnologias de controle mental e espiritual. E elas funcionam a vários níveis, né? Por exemplo, aqui no Brasil. Por que é que acham que, por exemplo, por causa de 20 centavos, né? O povo saiu tudo à rua, aí nas ruas, acho que foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ou que foi, né? Há uns anos atrás. Aí agora o país está todo a ser saqueado. Ninguém sai para a rua. Por que acham? São gatilhos hipnóticos que são acionados. Saiam para a rua, ligou o interruptor, o gatilho, saiam para a rua e o povo sai tudo para a rua. Né? Agora ninguém sai, o gatilho não é acionado e ninguém sai. Controle mental. Né? Isso é outro assunto. O estudo da engenharia social e das programações de controle mental é um mergulhar. Aí. Eu sei que tem muita coisa aqui. Vocês estão falando um bocado, já falaram aqui um bocado de coisas. Mas eu tô, é sério, tô ficando um pouquinho cansado. Já tô aqui bebendo água atrás de água, que a garganta tá ficando seca. O Gonçalo diz que o santo matrimônio é o trabalho do casal para evoluir a Kundalini. É sim. O casamento é a pessoa para aprender a administrar isso, né? Por isso é que a pessoa quando casa, aí tem pessoas que mantêm uma atividade boa, né? Mesmo casal. Tem outras que diminuem. É porque cada casal depois encontra o seu equilíbrio, né? Aí, numa sociedade sexualizada, procura-se valorizar a pessoa. Não, a pessoa tem sexo todo dia no casamento. E, não, aquilo ali é só uma vez por 15 dias. Sim, mas não é isso que está em causa, né? Tem causa é o equilíbrio da pessoa. Talvez aquele que faz sexo todo dia, o cara está equilibrado. Esse é o ponto de equilíbrio dele, né? Talvez o outro que faz 15 dias, talvez seja o ponto de equilíbrio dele, né? Aí cada um tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio. A Ana Maria diz: muitos não têm noção nenhuma dessa energia, que não deve ser desperdiçada. Exatamente, ela não deve ser desperdiçada, deve ser usada, mas cada pessoa, cada casal, aliás, e cada pessoa tem o seu ponto de equilíbrio. Não existe uma regra específica para todos. O Gonçalo diz que Tesla e outros cientistas praticaram este tipo de castidade. É verdade, o Tesla, e aparentemente, ele desencarnou virgem, né? Mas isso aí a gente pode estudar muita coisa aí sobre isso, né? Quem era Tesla, né? Aí vem, já é outro assunto. A Kátia diz que o pessoal chamado de gênios eram assexuais. Pois é. E eu fico assim, às vezes fico me questionando, e será que essas pessoas, quem eram esses espíritos, né? Quem é que encarnaram assim? De onde é que eles vieram? O Gonçalo diz, a Daniela, chave é essa luz e som, luz de amor e som na voz. Não é som na voz, não. É um som espiritual. É o intrassom. Não é um som físico. Por exemplo, a luz espiritual.
e a luz física. A luz física, ela cria sombra, ela refrata-se. A luz espiritual não cria sombra, não. A luz física, ela tem uma fonte. Por exemplo, o sol, uma lanterna. A luz espiritual não tem fonte, não. Existem níveis espirituais, ainda dentro da Matrix espiritual, que tem luz em todo lugar e tu não vê onde é que está a fonte de luz. O som. O som físico ele pode ser interrompido. O som espiritual não pode. A gente pode deixar de percebê-lo. Mas ele não pode ser interrompido, não. O som físico pode gerar eco. O som espiritual não gera eco, não. O Gonçalo diz que defende que podemos orar e pedir ao todo que contrarie os planos da Matrix. Cara, será que é o melhor pedido? É? Porque é tipo o brasileiro a pedir a Deus para ganhar, né? O jogo de futebol, ou a pessoa pedir para o seu time ganhar e o outro perder, né? Vamos pedir união, né? Vamos pedir união para todos, amor no coração, luz, paz e amor em todos nós, luz na consciência, paz e amor no coração. A Catiom diz, Daniel, quando puder temos que combinar uma live. Eu não sei, você faz trabalho assim, gostava de conhecer assim, o seu trabalho. Entre em contato comigo assim, pelo Facebook ou pelo Telegram. Mostre-me o seu trabalho para a gente poder estudar essa possibilidade de combinar uma live. Se for possível, terei todo o gosto. A Glaucia diz tudo para nos confundir e ficar longe do nosso eu divino. Exatamente. Existe um esforço enorme por parte dos poderes mundanos para a gente não recordar o que somos. O que somos. Porque essencialmente o despertar espiritual é isso, é memória, despertar da memória, o que em mim mora. Eu conheci uma pessoa que não dizia memória, dizia mim mora, porque é aquilo que em mim mora, é aquilo que eu sou. Nós chegamos lá com o tempo, nós, este nosso pequeno, grande grupo. Novos ciclos, expandir a mente que mente também. A mente que mente. A luz está cá, diz o Gonçalo. O próprio significado de 2018 em numerologia mostra essa magia. E será que a gente está em 2018 mesmo? Eu não, assim, não me ligo muito em numerologia, sabe? Aí tá, a gente, é o poder do espírito, né? O poder direto do espírito. Não está condicionado a numerologias, não. Eu não quero assim ofender ninguém, né? Eu sei que existem pessoas que dão muita credibilidade a isso, né? Mas eu vou assim, eu ligo mais nos números, como por exemplo ele me mostra a nível matemático. Por exemplo, a geometria sagrada, que é a base de funcionamento e criação da Matrix, né? Aí nós podemos estudar assim coisas muito boas e entender como é que podemos viver aqui de uma forma mais equilibrada, né? A nível de construção, a nível até de organização de plantações, seguindo princípios geométricos. Né? Já se provou, né, que plantas plantadas com designs geométricos que produzem muito mais, crescem muito mais, são muito mais nutritivas. Mas isso é matemática, né? A numerologia, eu não digo que não é real, né? Não estou dizendo isso, não. Mas eu não me ligo tanto nisso. O Haroldo Cati pede para ele para entrar na sala. Quero ouvir o seu depoimento. Vamos deixar isso para outro dia. Pode ser, Haroldo? Eu vou conhecer melhor o trabalho da Cati e depois a gente vê isso aí. A Gláucia Leites. Boa noite, Gláucia. Bem-vinda. O Tiago, tem certos canais que eu não consigo assistir. Acho que é uma questão de frequência. Claro. E tem pessoas que não conseguem ouvir a mim. Tem pessoas que começam a ouvir a mim e vão logo embora. É mesmo uma questão de frequência.
Ainda bem que hoje somos muitos a falar sobre estas coisas, né? Porque aí encontramos sempre alguém com quem nós sentimos mais afinidade para falar sobre os assuntos, né? A Cati já está agendando. A gente vai ver, vamos estudar isso aí, né? Mas entre em contato comigo, Cati, aí por Facebook ou Telegram, para a gente combinar isso. Ver, para eu conhecer melhor o teu trabalho, né? O Gonçalo está falando do Hélio Couto. O Hélio Couto está fazendo um trabalho bem interessante, né? E o Hélio Couto incentiva as pessoas a descobrirem a ressonância harmônica fora dos CDs, né? Encontrarem a ressonância harmônica nelas mesmas. Olha aí. A Kátia diz: temos escolhas limitadas, Daniel, quando temos filhos. Pois é, o sistema sabe disso. Eu também tenho uma filha de 15 anos e o sistema sabe disso, que é o ponto fraco da gente ter os nossos filhos, né? E muitas vezes a gente tem que se subjugar a certas coisas para atender às necessidades dos filhos, né? Sei muito bem o que é que você está falando, mas mesmo assim nós podemos contornar o máximo possível isso, né? Não é fácil não, mas podemos encontrar soluções, né? A Gláucia diz: Tiago, o nosso despertar vem paulatinamente. E aí não dá para assistir a alguns canais. É isso, Gláucia, é isso que eu também falei, né? Às vezes a pessoa até que está no canal até pode estar falando de um assunto bem interessante. Mas às vezes a maneira de falar, o tom de voz, alguma coisa que a gente não se identifica tão bem, não é? Aí a gente sai, né? Vai procurar outra coisa. Às vezes não tem tanto a ver com o nível de despertar da pessoa, tem a ver com a frequência mesmo, né? Tô ficando com a garganta bem seca. Mas eu tô querendo trazer para o canal pessoas para conversar, para entrevistar. Eu gosto, assim, é uma coisa que eu gosto muito, é fazer perguntas às pessoas, sabe? Porque eu sei que a pergunta abre portas para trazer muitas informações e a pessoa poder acessar a certos níveis, né? Eu quando me fazem perguntas a mim, é o melhor para mim, para eu falar sobre coisas, né? Porque a pergunta abre essas portas, né, de informação. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim, perguntar as coisas às pessoas, né? Que legal, Glaucia. Também na Rádio Remix acho que é um trabalho legal, assim, que a gente está fazendo lá. É bem bom. O Gonçalo diz: descobriu ontem, através do trabalho do Sérgio Secão, códigos quânticos para limpeza e cura quântica, alma, espírito, coração, depois através de afirmações e finalizando com ativar ou eliminar. São metodologias, né? E é isso. Eu vou me despedir de vocês, fico muito grato por vocês estarem aí. Foi assim um momento bem legal, proporcionou que falassem algumas coisas bem legais e eu estava assim precisando. E, e vamos em frente, tá? Eu fico aberto assim para vocês. Sempre tive, né? Várias pessoas às vezes enviam coisas e perguntam coisas ou trazem novas informações que me auxiliam no meu trabalho, né? Se vocês tiverem informações legais para me trazer, visões, podem entrar em contato. Eu já fiz trabalhos baseados em coisas que as pessoas me enviam, né? Porque é isso mesmo. Um só, como é que diz? Um só não faz farinha, ou qualquer coisa assim, né? E se vocês agregarem, se a gente se unir, nós conseguimos construir coisas mais melhor boas. Falando um português corretamente, né? Juntos conseguimos fazer coisas mais melhor boas. Então vá, meus irmãos, tudo de bom. Olha, falta um minuto aqui no Ceará falta um minuto para meia-noite. Então vai ser mesmo na meia-noite que eu vou fechar. Então vá, tudo bom. Abraço e até a próxima.